Você está conversando sobre dinheiro com os seus filhos? Esse é o tema de hoje. Nós vamos conversar com a Monalisa Moreno, educadora financeira. Olá, eu sou Renata Lily White, advogada de imigração, e hoje nós vamos falar com a Monalisa Moreno, educadora financeira para a infância, né? E também pedagoga. Monalisa, é um prazer tê-la aqui hoje. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua história, como surgiu a ideia de você criar esse programa de educação financeira desde a infância. Muito obrigada, Renata. É um prazer meu estar aqui com você. Trabalho maravilhoso educando a comunidade. Bom, eu estou aqui nos Estados Unidos desde 2010 e esse projeto começou com o nascimento da minha filha. Eu queria que ela tivesse a liberdade financeira. Eu comecei trabalhando sobre investimentos, né, estudando sobre investimentos, e depois eu entendi que se ela tivesse uma grande quantia de dinheiro na mão sem saber administrar, não ia ser uma boa ideia. E aí eu usei os meus conhecimentos em pedagogia para estruturar esse material com ela, e isso era só pra gente. E aí depois eu falei assim, bom, tá muito legal isso daqui, vamos colocar, né, para o pessoal aprender também. Sim. Me diz uma coisa, Monalisa, qual é a maior diferença em termos de mentalidade financeira que você vê entre os imigrantes, né, que chegam nos Estados Unidos e os nativos daqui? Como é que você vê essa diferença cultural e realmente de mentalidade com relação ao dinheiro, né? Dessa conversa com os filhos, essa coisa desde a infância, como é que você vê essa diferença? É engraçado, né, porque a gente vem para cá acreditando que os americanos eles são super especialistas em dinheiro e a gente não, né? Mas, na verdade, eles também têm as suas dificuldades. Mas o que eu vejo de diferença é que eles falam de dinheiro com os filhos desde pequenos, né? Eles estão sempre colocando os filhos para trabalhar desde pequeno, eles estão sempre pagando para fazer algum trabalho, nem que seja pequeno em casa, sabe? E os filhos, eles vão trabalhar ali pela adolescência, né? Você pode ver que em alguns fast foods, eles estão sempre, tem os adolescentes. E babysitter, né? Os babysitters. Então, eles já têm essa consciência de que você precisa fazer alguma coisa para ter o seu próprio dinheiro. E também tem a questão do crédito, né? Os americanos, eles trabalham muito com crédito, ensinam os filhos também sobre o crédito desde pequeno. Os brasileiros, né, os imigrantes, quando eles chegam aqui, eles vêm com uma outra mentalidade, vêm com essa mentalidade do Brasil e também é muita diferença na dinâmica econômica. Então, eles têm uma questão mais de sobrevivência, uma questão mais de escassez, né? Tipo, eu preciso guardar mais dinheiro porque eu estou num país diferente. Mas também, logo, logo, eles já entendem isso daqui, já se deslumbra com essas vantagens, né, financeiras aqui do país. Sim, isso também é uma outra coisa que eu queria perguntar para você. Por exemplo, o brasileiro ou o imigrante em geral, né? Estou falando aqui ao redor do mundo todo, mas mais especificamente, vamos dizer, América Latina, onde nós temos uma cultura assim que é consumista, mas não tão consumista como a cultura norte-americana. Então, quando a gente chega aqui, né, e pela diferença de preços, né, quando os produtos chegam, né, os produtos americanos chegam, né, nos nossos países, eles chegam com um imposto de, né, importação, né, enorme, altíssimo. Então, por exemplo, um iPhone vendido aqui no Brasil é 10 vezes mais, né, quase. Então, quando a gente chega, a gente cresce nessa cultura de, oh meu Deus, né, sempre pagar muito por um produto importado. Quando o imigrante chega aqui, ele se deslumbra, né, não só com esse mundo super consumista, né, que os Estados Unidos é um país bem consumista, mas se deslumbra com os preços, né, se deslumbra com a diferença, o poder aquisitivo, né, o valor do dinheiro aqui. Você pode comprar mais coisas do que você poderia comprar coisas importadas, por exemplo, em outros países. Então, como é que você vê essa diferença no dia a dia? Foi um choque para você também? Ou você já esperava, você se adaptou melhor nisso? Como é que foi a sua experiência pessoal e a experiência dos clientes que você vê com essa diferença de poder aquisitivo de consumo? Essa diferença de poder aquisitivo é maravilhosa, né? Porque aqui os sonhos, eles se aproximam da gente. Igual você falou do iPhone, no Brasil, classe média para baixo, igual era o meu caso quando eu morava lá, um iPhone, que não tinha iPhone na minha época, né? Mas assim, se fosse...
a gente olharia e falaria, é um sonho impossível de se alcançar. Sim. Ou uma coisa que você gastaria muito tempo de trabalho para ter. Exato. Aqui não, aqui você consegue com muita facilidade. E para mim, eu entrei nessa onda nossa, olha, é muito possível. E uma coisa que eu achei muito interessante que você estava falando, eu quase comecei a rir aqui, principalmente quando a gente tem filhos, né? Uhum. Porque muito dos sonhos de quando a gente era criança, a gente quer fazer com os filhos. É. E eu lembro que quando a minha filha era pequenininha, um desses itens de consumo que eu não tive, porque era distante, e que aqui é muito fácil, era a casa da Barbie. A Barbie. Gente, Exato, a minha filha tinha 1 ano. E quem falou que minha filha tinha Barbie? Não era eu, né? Era pra mim aquela casa. Exato, exato. E sim, eu me deslumbrei. E foi nessa observação de como você se deslumbra, de como que você acaba gastando coisas, ou como você acaba comprando coisas para os filhos, que não é nem para os filhos, que é para você. Exato. Ou às vezes também, eu vejo também, a gente trabalha muito aqui, né? Sim. E eu acho que é uma questão dessa geração, onde a gente trabalha muito e tem pouca presença com os filhos, a gente acaba querendo compensar com coisas compradas. Né? Então entra o consumismo nisso. Às vezes os filhos pedem coisas e você nem acha que precisa, nem acha que quer dar, mas por conta da ausência você sente a culpa e acaba dando e acaba desenvolvendo uma questão emocional do dinheiro, né? Tipo, verdade. Essa questão onde a criança se apega na ausência. Então, se eu não tenho, eu preciso comprar para preencher um vazio. Sim. E é uma das coisas que dentro do que eu trago, das coisas que eu converso, dos meus cursos, eu trago bem essa consciência, né? Tipo, a gente vem para esse outro país, a gente trabalha tanto, a gente tem essa facilidade, a gente quer suprir essa falta comprando coisas e não é o melhor. Não é o melhor. Não é o melhor a se fazer. Por que você acha que é interessante conscientizar as crianças dessa parte financeira, da importância de salvar, né? de economizar o seu dinheiro, de usar o seu dinheiro de forma inteligente, né? Desde de criancinha? Gente, a parte infantil, porque eu vejo muitas pessoas me perguntarem se a criança vai entender. Não vai entender, é muito nova, ela quer brincar, não tira a infância da criança, isso não é assunto de criança. E, gente, dinheiro é uma coisa onde a gente vive com ele o tempo todo. Você não faz nada se você não tiver dinheiro no mundo de hoje. Para morar, para comer, para vestir, para se locomover, é uma coisa que faz parte da sua vida, assim como a alimentação. E os seus filhos, desde pequeno, você ensina a se alimentar direito, a comer o que é saudável, a comer, né? A mesma coisa com o dinheiro. Você precisa ensinar desde pequeno. E por que desde pequeno? Porque é uma terra fértil. O que você planta ali é o que vai crescer. Exato. Entendeu? Então, se você fala bem, vai ter aquela, né? Olha, você precisa se alimentar bem, saudável, porque assim você vai ter saúde. Ou se você vai por outro lado, só dá comida processada e tal, é o que a criança vai adquirir como hábito. E a questão do dinheiro é a mesma coisa. Você ensinando desde agora é o que ela vai criar como hábito. E aí ela crescendo vai evitar uma coisa simples, por exemplo, quantas pessoas você conhece que gasta sem perceber, sem prestar atenção? Porque eu trabalho muito e eu mereço, e aí na hora de pagar a conta do cartão de crédito está ali sofrendo ansiedade. Exato. É para evitar esses tipos de coisas e criar liberdade, criar prosperidade. Essa criança desde pequeno, quando se tornar um adulto, ter a liberdade de escolhas. Verdade. É muito importante isso. É um trabalho muito bonito que você está fazendo, né? Obrigada. Agora, explica pra gente, Mona Lisa, o que é o método MCE, mesada e cofrinhos estratégicos, é isso? Criadora do método MCE, mesada e cofrinho estratégico. Diz pra gente como é que esse método funciona na prática. Eu adorei esse nome. É diferente, né? Porque na nossa época, cofrinho era decoração e mesada era lenda, né? Verdade. Às vezes o dinheiro, a mesada nem entrava no cofrinho, né? Já ia direto para gastar. A gente não tinha nem essa cultura tanto, às vezes, do cofrinho, né? Eu me lembro que na minha infância ainda tinha o cofrinho da caixa. O pessoal dava de presente no banco, né? Tudo. Mas ali ficavam umas moedinhas, mas logo saía, porque eu já comprava logo, não tinha essa conscientização, não. Vou guardar o dinheiro para eu comprar um brinquedo, uma coisa no final do ano, vou juntar. Não tinha isso, né? Não. Como é que é esse método seu? Você ensina a criança a juntar o dinheiro? Isso. A mesada, ela é uma ferramenta de educação financeira para os pais educarem os filhos.
né? Não é um dinheiro dado de graça para os filhos, que aí eles vão descobrir como se gasta no dia a dia. É orientado. Então, normalmente, o cofrinho, né, como o nome diz, mesada e cofrinho estratégicos, é porque a mesada é o dinheiro que a criança recebe e o cofrinho é a forma como que ela vai administrar esse dinheiro. Então, o cofrinho, normalmente, não precisa ser aquele porquinho rosinha que a gente conhece, pode ser qualquer recipiente onde a criança pode guardar o dinheiro, e normalmente são 3 cofrinhos, que é onde ela onde gasta, onde ela guarda e onde ela doa. E aí, com esses aqui, ela aprende a gastar sem ansiedade, sem problemas, com propósito. E aí, onde que ela guarda é para um objetivo maior, onde ela aprende a ter consciência, onde ela aprende a ter paciência, planejamento. E o doar é aquele que ela vai usar o dinheiro com empatia. Pode ser para ajudar uma instituição, pode ser para comprar presentes para outra pessoa. É aquele dinheiro que ela já deixa separado para um outro. Então, ela já separa. Já né? separa. Esse dinheiro você já ensina a separar em 3 cofrinhos. Sim. Porque aí ela não fica misturado e ela fica naquela tensão. Peraí, quanto eu posso gastar? Porque acaba gastando tudo. Porque o que acontece é o que a gente tinha de educação financeira, que eu brinco, que os nossos avós nos ensinaram o seu nome, você precisa prestar atenção no seu nome, né? Que é tudo que você tem na sua vida é o seu nome. Ou se não, guardar. Tem que guardar. Tudo que você tiver, você tem que guardar. Exato. E aí o que acontece? Você vai gastar, você gasta com uma certa ansiedade. E você trabalhando isso na criança desde pequeno, você trabalha um equilíbrio, porque ela vai ter aquele dinheiro onde ela sabe que ela pode gastar. Mas ela já vai ter Mas ela já tem uma reserva onde ela está já aprendendo a administrar com paciência, né? Com planejamento. Então, ela tem esse equilíbrio, que você não só guarda tudo, mas você também não só gasta tudo. Tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio financeiro. Ótimo, adorei essa técnica. Agora me diz uma coisa, vou implementar o cofrinho lá em casa também, os 3 cofrinhos. Qual é o maior erro que os pais cometem ao falar ou não falar, né, sobre dinheiro com os filhos? Na sua opinião, o que é mais difícil ensinar também? A educar o adulto financeiramente ou educar as crianças? Olha, eu acredito que o maior problema é não falar do dinheiro. As pessoas acharem... Um tabu, né? Que é um tabu, a gente tem esse tabu ainda, que não se fala sobre dinheiro e não trazer isso para os filhos, né? Então, o silêncio é o maior problema. E também tem a questão dos que tentam falar, trazer com uma negatividade. Né? Porque dinheiro não é bom, porque todas aquelas frases que a gente ouve, né, quando criança, a gente repassa sem perceber. Então, você está achando que dinheiro nasce em árvore porque rico não é feliz, porque se é rico fez alguma coisa errado. Então, coloca essa ideia que dinheiro é uma coisa negativa e que se você conseguir uma prosperidade, você precisou fazer algo errado. Entendi, essa culpa, né? Essa culpa de ter o dinheiro, sendo que o dinheiro é uma coisa que a gente precisa para viver nesse mundo que a gente está hoje, né? E o mais difícil é com os adultos, porque eles já vêm com essa mentalidade. Já vem, né, pré-programado, já vem com essa programação aqui. E outra dificuldade também que eu encontro é os pais tentarem terceirizar isso para outros, né? Ou é para a escola, ou é para o banco. Alguém tem que ensinar, não eles, porque eles não têm essa consciência, eles não sabem como fazer, então eu não posso fazer. Então, é entender que sim, que você não precisa saber, você está aprendendo junto. E é esse que é o legal, porque você aprendendo para ensinar para os seus filhos, você também está aprendendo. Nossa, é muito interessante isso. E faz, né, eu como mãe, pensar realmente, será que eu estou educando a minha filha financeiramente de forma correta? Né? Não, já vi que não estou. Então vamos procurar o seu método. Quantos anos tem sua filha? A minha vai fazer 16. Ah, tá. Já está grandinha, né? Mas mesmo assim, eu acho fundamental ter essa educação desde a infância, que se eu soubesse desse método antes, já teria feito, né, já teria colocado, mas eu acho que ainda dá tempo de colocá-la, tá, sim, porque é importante, principalmente agora, nessa fase que ela está, né, no high school, que vai para o college, que tem que aprender realmente a separar o dinheiro, gastar o que pode, com equilíbrio, essa forma bem equilibrada que você falou mesmo, né? Gasta sem culpa, mas também guarda sem culpa. Isso. Né? É uma parte. Agora, me fala uma coisa, você às vezes fala assim, durante o seu trabalho, você fala muito sobre o herói financeiro da infância,
quem é esse herói e por que ele é tão importante. Seja você o herói financeiro dos seus filhos. São os heróis, esses do dia a dia, né? É o pai e a mãe. Que mesmo sem saber, mesmo não tendo, né, não ter tido, porque a gente não teve educação financeira na infância, mesmo sem ter esse conhecimento, trazer isso para os filhos, trazer essa consciência, né? Se tornar esse herói, mostrar para eles um caminho diferente do que eles tiveram. É simples ser herói. Esses são os heróis, né? E Mona Lisa, me fala uma coisa, quais são essas ferramentas práticas que você recomenda, né, para a educação financeira das crianças em casa mesmo? No dia a dia, o que você recomenda? Gente, então é isso, né? Porque a gente fala assim, vamos educar os seus filhos financeiramente. Aí as pessoas já acham que é uma coisa chata, que vai ter que sentar, fazer planilha, fazer conta. Mas eu nem sei, nem sou boa em matemática, né? E não é, são jogos do dia a dia, são perguntas no dia a dia. Então, quando a criança fala assim, eu quero comprar tal coisa, como que você acha que você poderia fazer isso? Desenvolver essa mentalidade de resolver problemas. Um dia, numa sexta-feira de noite, o dia dos jogos. Por que não coloca um jogo de tabuleiro falando sobre finanças? Tem vários por aí. Um deles é o Banco Imobiliário, por exemplo. Sim, sim. Né? Na hora da leitura, por que não colocar um livro sobre finanças nessa história? Tem livros que começam com crianças desde os 3 anos de idade, que ensina a dinâmica do banco, do cartão de crédito, principalmente em inglês. Então, para ser leve. A criança, ela aprende brincando, ela aprende pela experiência, ela aprende observando. Então, colocar isso no dia a dia de forma legal, gostosa, sabe? Divertida, para ser natural para a criança aprender. Sim, isso é importante, porque você vai integrando, né, no dia a dia esses conceitos básicos de educação financeira e a criança vai assimilando, porque a criança é uma esponja, né? Ela vai assimilando naturalmente aquilo sem ser uma coisa forçada. Isso. Né? Ela está ali aprendendo no dia a dia, mas ao mesmo tempo está sendo uma coisa interessante. Tipo, ok, eu tenho meu dinheirinho aqui guardado, eu tenho aquele ali que eu posso gastar, como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Eu acho isso uma coisa muito importante na cultura, né? No nosso caso, que a gente vive aqui nos Estados Unidos. É uma coisa que eu admiro a cultura realmente americana nesse sentido de estimular os filhos a serem o mais independentes possíveis, né? Dos pais. Tanto na questão de sair de casa cedo, logo após o high school, e aprenderem a se virar na faculdade, aprender a cozinhar, lavar, cuidar da sua casa, do seu dormitório, e a parte financeira, né? Porque ali você já começa também, desde criança, né, até nos condomínios que a gente vê muito, né, a limonada, né? Isso. A famosa limonada do verão, que a gente vê lá a bancadinha com a criança vendendo a limonada e já ganhando ali $1, 50 centavos e tal. Ela vai juntando. Agora é muito comum também passear com um cachorro, né, que é uma coisa que a criança pode fazer, o babysitter, né, que também muitos adolescentes fazem. Eu acho isso muito interessante na cultura. Você utiliza também esses exemplos no seu método? Você estimula as crianças os pais a deixarem, né, estimulem seus filhos a ganharem dinheiro, né? Porque eu acho que é até um prazer para eles, né? Vira uma brincadeira. É aquela coisa assim, a gente está falando muito dos americanos forçado, e aquela coisa assim, eles até fazem isso, mas isso não quer dizer que eles saibam lidar com o dinheiro. Porque eles incentivam, é diferente da gente, as crianças já fazem isso desde pequeno, mas eles também não sabem administrar o dinheiro tão bem assim, sabia? Muitos se perdem, né, nos débitos, nos cartões, né, aquelas coisas todas, né, que a gente Mas eu faço, a minha filha faz, ela tem uma história tão interessante porque ela me vê falando, ela me vê gravando os vídeos, eu ensino para ela e teve dias que eu estava em casa, o meu escritório é em cima, né, e o do pai dela embaixo. E aí ele está observando a movimentação, mas eu não tô. De repente ela chega com dinheiro na mão. Eu falei assim, o que foi isso? Ela falou assim, a gente juntou, eu e as meninas aqui do condomínio, e a gente foi fazer a limonada. E ela com 6 anos de idade. Que legal. E aí elas montaram a barraca, cada uma trouxe, né, uma coisa, uma trouxe o limão, outra trouxe a jarra, a água, e venderam, e fizeram o cartaz feito à mão e tal. E aí eu mostro isso, né, nas minhas mídias sociais, e hoje em dia ela deu até entrevista outro dia, sabe, falando assim, meu business de lemonade stand. Olha que legal, tá vendo? É assim que começa, né?
E aí eu venho começa mostrando, né? Só que aí o que eu mostro, que não é só essa brincadeira, que não é só a criança ir fazer o dinheiro. O que ela vai fazer com esse dinheiro Exato, depois? importante. Então a minha filha, ela já tá, igual, por exemplo, ela já fez isso tudo. É muito novo para falar de dinheiro. A minha filha acabou de fazer 7 anos e com 7 anos ela juntou o próprio dinheiro para comprar o seu próprio iPad, por exemplo. Agora ela quer um Apple Watch, ela está guardando o dinheiro para comprar. A minha também, exato. Entendeu? Exato. E aí elimina essa parte do ficar pedindo para os pais toda hora, do pai falar, não tenho dinheiro, você está achando que eu sou rico, você está achando que eu tenho... Que você fica colocando mentalidade... Quase, porque o povo, assim, o traumático não é assim, gente, exagerado não, mas assim, fica naquela assim, como que o meu pai, que é o cara que tinha que estar com dinheiro me sustentando, né, tomando conta da casa, não tem dinheiro nunca? Não tem dinheiro, exato. Mas não é que não tem dinheiro, é que não é prioridade. Exato. Então, se você quer, como é que a gente pode fazer? Quais as opções que você acha que a gente tem para alcançar esse objetivo? Essas são as perguntas, são as diferenças que você faz que abre a cabeça da criança. E a minha filha, com 7 anos, agora já está vendendo limonada para comprar Isso é ótimo. o Apple Watch dela. Porque você ensina ela a ganhar o dinheiro e também o que fazer com o dinheiro. E tira o peso dos pais, né? Porque ficar aqui com uma criança pedindo uma coisa toda hora, a gente sabe, né? Nossa, não, ninguém aguenta. Mona Lisa, eu acho super importante o seu trabalho. Eu te agradeço muito a participação aqui hoje para falar sobre esse assunto super interessante. Alguma dica final para os pais, além de inscreverem os filhos, obviamente, no seu curso de educação financeira para a infância? Qual dica você daria para os pais aí no dia a dia, assim, além do que você já falou? Alguma coisa extra? Além dos pais virem se tornarem os heróis financeiros dos filhos. Isso. Gente, não fiquem presos à idade. Quanto mais cedo começar, melhor, tá? E não tem idade para começar. Ah, minha filha está com 16? Agora é a hora de começar. Tá com 7? Agora é a hora de começar. A gente já está num outro país, né, onde tem tanta facilidade, vamos aproveitar isso. E no seu curso, os pais assistem a aula também ou só os filhos? Não, na verdade, eu treino os pais para educarem os filhos. Ah, interessante. Porque eu acredito muito na parte comportamental do dinheiro, né? A parte emocional. Então, a parte prática tem bastante, e a parte prática até tem algumas escolas daqui dos Estados Unidos já começou, né, a ter, mas a parte emocional do dinheiro, onde é falado de forma natural, onde que eles estão observando os pais. Então, eu trago para os pais educarem os filhos. Como que você conversa de dinheiro? Quais livros você compra para os seus filhos? Você vai no supermercado, como que seria essa dinâmica? Tem o material para os filhos também, mas é mais para os pais saberem como falar com os filhos. E as aulas são frequentadas pelos pais e os filhos ou não? Eu tenho um misto. Essa do MCE é para os pais. Só para os pais. E eu tenho as aulas presenciais que são para os dois. Para os dois. Ah, interessante. Ótimo. Bom, foi um prazer tê-la aqui hoje. O prazer foi meu. Espero que você tenha muito sucesso na sua carreira. Continue tendo sucesso. Já é um sucesso. E esse foi o Cruzando Fronteiras de hoje com a Mona Lisa Moreno. Se você gostou do nosso programa, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações sobre os próximos programas, curte e compartilhe, ok? Até o próximo!